dia em que a justiça morreu, relembrando o massacre do Carandiru. Imagine por um instante o som abafado de milhares de vozes em um espaço confinado, o ranger de grades enferrujadas, o eco de passos em corredores úmidos e escuros. Agora, adicione a isso o grito de desespero, de dor, de pavor. O que acontece quando a ordem se desfaz e a violência estatal atinge seu ápice? O que resta de uma sociedade que permite que seus muros prisionais se tornem palco de uma chacina? Para entender a tragédia que se abateu sobre o presídio do Carandiru em 1992, precisamos recuar no tempo e mergulhar no contexto de um Brasil em efervescência. O início da década de 90 era marcado por uma efervescência social e política complexa. A redemocratização ainda era jovem. A inflação corroía os salários e a criminalidade urbana, real e percebida, alimentava um clamor por ordem a qualquer custo. A população, muitas vezes, via o sistema carcerário como um depósito de irrecuperáveis, endossando mesmo que inconscientemente uma visão desumanizadora dos detentos. Era um terreno fértil para a tragédia, onde a vida humana dentro dos muros da prisão parecia ter um valor menor. Nesse cenário, erguia-se imponente na zona norte de São Paulo o complexo penitenciário do Carandiru, então conhecido como o maior presídio da América Latina. Não era apenas um prédio, era um universo à parte, uma cidade dentro da cidade, projetado para abrigar cerca de 500 presos, mas que, em 1992, superava a marca de 8, Zilvio 0, talvez até 10, Gilo detentos. A superlotação crônica era uma sentença de morte lenta, transformando cada pavilhão em um barril de pólvora. As condições eram desumanas. Falta de higiene, doenças endêmicas, alimentação precária e a ausência quase total de assistência médica ou psicológica. Era um sistema falido, onde a dignidade humana era um luxo inatingível. O estopim para o inferno que se seguiria foi, como muitas vezes acontece, algo trivial. Em 2 de outubro de 1992, uma briga entre 2 detentos por causa de um varal de roupas ou uma partida de futebol no pavilhão 9, o mais superlotado e caótico de todos, escalou rapidamente. O desentendimento se transformou em uma confusão generalizada, evoluindo para uma rebelião em questão de minutos. Os detentos, frustrados pelas condições e pela falta de perspectivas, viram ali uma oportunidade de extravasar a raiva acumulada. Poucos sabem, mas a hierarquia interna dos presos, com seus chefes de pavilhão e disciplinas, inicialmente tentou conter a situação. Eles tinham suas próprias regras e buscavam manter uma certa ordem para sobreviver naquele ambiente hostil. No entanto, a fúria coletiva era tamanha que até mesmo a voz desses líderes foi abafada. A rebelião ganhou vida própria e o controle interno, por mais precário que fosse, ruiu. A notícia da rebelião chegou à polícia militar. As primeiras decisões, tomadas com pressa e sob a pressão da opinião pública que clamava por pulso firme, selariam o destino de centenas de vidas. A ordem era para restaurar a ordem, mas a forma como isso seria feito transformaria uma rebelião em uma chacina. A chegada de centenas de policiais militares, muitos deles inexperientes em situações de controle de motins prisionais, armados e com ordens ambíguas, criou um clima de tensão insuportável. A negligência, a falta de diálogo e a escolha pela força bruta como única solução transformaram o Carandiru em um símbolo eterno da barbárie. É crucial que entendamos como a ausência de comunicação e a desumanização do outro podem levar a tragédias incalculáveis, mesmo em ambientes que deveriam ser controlados. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A tragédia estava prestes a se desdobrar.
Com a rebelião em curso e a fúria dos detentos atingindo seu auge, a decisão de intervenção armada foi tomada. A polícia militar, sob o comando do coronel Ubiratã, preparou-se para invadir o pavilhão 9. O objetivo declarado era restabelecer a ordem, mas a execução dessa tarefa transformaria o Carandiru em um palco de horror. Centenas de policiais, munidos de armas de fogo, escudos e cacetetes, adentraram o complexo prisional. A estratégia era clara: avançar pelos andares, confrontar os detentos e retomar o controle. No entanto, o que se seguiu foi muito além de uma simples operação de contenção. Ao invadir o pavilhão 9, os policiais se depararam com um cenário de caos, mas também de rendição. Relatos de sobreviventes do Carandiru descrevem uma situação em que muitos detentos, assustados e desarmados, já haviam se rendido, buscando refúgio em suas celas ou nos corredores. A resistência, se é que houve, foi pontual e desorganizada, incapaz de fazer frente à força avassaladora que se apresentava. Contudo, a resposta policial não diferenciou entre rebeldes e rendidos. O que se ouviu a seguir foi uma saraivada de tiros, gritos e o som abafado de corpos caindo. Os depoimentos dos poucos que sobreviveram a essa noite de terror são arrepiantes. Eles falam de policiais atirando indiscriminadamente contra as celas, em corredores estreitos e escuros, onde os detentos do Carandiru não tinham para onde fugir. Contam sobre agressões brutais, cães sendo soltos para atacar os presos e a sensação desesperadora de impotência diante da violência institucionalizada. Eles não queriam prender, queriam matar, afirmou um dos sobreviventes anos depois, sua voz ainda carregada do trauma. A fumaça das bombas de gás lacrimogênio misturava-se ao cheiro de pólvora e sangue, criando uma atmosfera infernal. O coronel Ubiratã, figura central dessa operação, foi o principal responsável pelas decisões tomadas naquele dia. Sua liderança, na visão dos críticos e de organismos internacionais de direitos humanos, foi marcada pela falta de controle sobre suas tropas e pela permissão de uma escalada de violência desproporcional. Ele sempre defendeu a legitimidade da intervenção, alegando que agiu para conter uma rebelião perigosa. No entanto, as evidências e os testemunhos apontam para uma barbárie premeditada, onde a vida dos presos foi sumariamente desconsiderada. Ao final daquele dia fatídico, o resultado oficial foi chocante: 111 mortos. Um número que se tornou um símbolo da brutalidade estatal e da falência do sistema prisional brasileiro. No entanto, muitos acreditam que o número real de vítimas pode ter sido ainda maior. A precariedade dos registros, a dificuldade em identificar todos os corpos e a pressa em remover as evidências do massacre levantaram sérias dúvidas sobre a contagem oficial. Corpos foram empilhados, levados para necrotérios em caminhões e o processo de identificação foi caótico e desrespeitoso. A versão oficial da Polícia Militar e do governo da época tentou justificar a ação como um ato necessário para restaurar a ordem. Relatórios preliminares falavam em legítima defesa e em detentos armados. No entanto, as imagens que vazaram clandestinamente e as investigações posteriores revelaram uma realidade muito diferente. Pouquíssimas armas foram encontradas com os presos e a maioria dos mortos foi encontrada em suas celas, muitos com tiros na cabeça ou nas costas, indicando execuções sumárias. As discrepâncias entre a narrativa oficial e as evidências eram gritantes, expondo a tentativa de encobrir a verdade. A repercussão internacional foi imediata e devastadora para a imagem do Brasil. Organismos internacionais de direitos humanos, como a Anistia Internacional, condenaram veementemente o massacre, classificando-o como uma das maiores violações de direitos humanos da história recente do país. O mundo olhou para São Paulo com horror e indignação.
questionando a capacidade do Brasil de garantir o mínimo de dignidade e respeito à vida, mesmo para aqueles privados de liberdade. O massacre do Carandiru nos força a uma reflexão profunda sobre a linha tênue entre a manutenção da ordem e a barbárie. Até que ponto o Estado pode usar a força? Onde termina a necessidade de segurança e começa a desumanização? É um lembrete sombrio de que a sociedade brasileira tem um papel crucial em fiscalizar o poder estatal, garantindo que as instituições ajam dentro da lei e respeitem os direitos humanos, independentemente de quem seja a vítima. O Carandiru se tornou um marco, uma ferida aberta que ecoa a pergunta: o que realmente significa justiça em um país onde tamanha atrocidade pôde acontecer? A morosidade e as complexidades do processo judicial que se seguiu ao massacre do Carandiru se tornariam, por si só, um capítulo doloroso na história da justiça brasileira. As investigações foram marcadas por acusações de encobrimento, manipulação de provas e uma dificuldade quase intransponível em identificar e punir os verdadeiros responsáveis. A sociedade brasileira, já abalada pela brutalidade do evento, assistiu perplexa à lentidão e ineficácia do sistema legal. Muitos dos policiais envolvidos foram indiciados, mas os julgamentos se arrastaram por décadas, com idas e vindas, condenações que eram revertidas e absolvições que geravam indignação e um profundo sentimento de impunidade. O coronel Ubiratã, figura central da operação, foi condenado a 632 anos de prisão em 2001, mas sua pena foi anulada em 2006. Ele seria assassinado no mesmo ano, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, levando consigo muitas das respostas sobre o ocorrido. Esse desfecho trágico e ambíguo simbolizou a dificuldade de se fazer justiça plena em um caso de tamanha magnitude e com tantas camadas de poder e influência. Os sobreviventes do Carandiru e as famílias das vítimas viram suas esperanças de reparação e reconhecimento se esvaírem repetidamente nos labirintos da burocracia e da política. Em 2002, uma década após o massacre, o presídio do Carandiru foi demolido. A demolição, acompanhada por grande parte da sociedade brasileira, teve um simbolismo potente. Para alguns, representava o fim de uma era de horror e a possibilidade de construir um futuro mais humano para o sistema prisional. Para outros, era uma tentativa de apagar a memória, de varrer para debaixo do tapete as atrocidades cometidas ali sem que a justiça tivesse sido feita por completo. Hoje, o Parque da Juventude ocupa o local onde antes se erguiam os muros sombrios, um lembrete constante de que a memória precisa ser cultivada para que as tragédias não se repitam. O legado do Carandiru para o sistema prisional brasileiro é complexo e multifacetado. Embora o massacre tenha exposto de forma brutal as condições desumanas dos presídios e a necessidade urgente de reformas, as mudanças efetivas foram lentas e, em muitos aspectos, insuficientes. A superlotação continua sendo um problema crônico, a violência institucional persiste e os direitos humanos dos detentos ainda são frequentemente violados. No entanto, o Carandiru também impulsionou o debate sobre a segurança pública e o papel do Estado, forçando uma reflexão sobre a necessidade de humanização das prisões e a busca por alternativas à cultura do encarceramento em massa. Um fato pouco conhecido, mas de grande importância, é a influência do massacre na formação e fortalecimento de facções criminosas dentro dos presídios. A brutalidade da intervenção estatal e a sensação de abandono e injustiça criaram um terreno fértil para a organização do crime. Os detentos, buscando proteção e uma forma de resistir à violência do Estado, encontraram na união e na formação de grupos organizados uma maneira de sobreviver.
Assim, o Carandiru, que deveria ter sido um marco para a correção dos rumos do sistema, ironicamente contribuiu para a estruturação de um crime organizado ainda mais potente e influente nos presídios brasileiros. A arte, em suas diversas formas, desempenhou um papel crucial em manter viva a memória do Carandiru. Filmes como Carandiru, de Hector Babenco, baseado no livro de Drauzio Varela, Estação Carandiru, romances, documentários e músicas, como as do grupo Racionais MCs, eternizaram a tragédia, dando voz aos que foram silenciados e garantindo que as futuras gerações não se esqueçam do que aconteceu. Essas obras não apenas retrataram o horror, mas também humanizaram os detentos do Carandiru, mostrando suas histórias, suas dores e a complexidade de suas vidas. É crucial não esquecer o Carandiru, não apenas como um evento histórico, mas como um lembrete vívido da fragilidade da dignidade humana diante da violência estatal descontrolada. A memória do massacre nos obriga a questionar constantemente as estruturas de poder, a falência do sistema e a necessidade contínua de vigilância e justiça. Ele nos lembra que a violência gera mais violência e que a desumanização do outro é o primeiro passo para a barbárie. Que o Carandiru seja um farol, um alerta permanente para que tragédias como essa jamais se repitam. É um convite a cada um de nós para pesquisar mais sobre o tema, discutir abertamente as falhas do nosso sistema de justiça e segurança e questionar as narrativas oficiais. A verdadeira justiça não reside apenas na punição, mas na garantia de que a história seja contada em sua totalidade, que as vítimas sejam lembradas e que as lições aprendidas sirvam para construir uma sociedade mais justa e humana.